Fala galera do Exatamente Isso, venho aqui com mais uma aula de física, hoje sobre cinemática. Uma matéria extremamente importante, não menos do que as outras, ou mais do que as outras, todas são importantes, mas essa especial traz vários conceitos que você precisa saber para o vestibular e que você vai ver em várias aulas separadas se você estiver no ensino médio. Primeiro, eu já fiz a aula, já separei a aula em tópicos, já deixei tudo pré-montado para não ficar uma aula muito extensa. Eu vou tentar ser o mais breve possível para não ficar uma aula muito comprida, mas ao mesmo tempo eu não vou ir rápido demais para não deixar quem não sabe confuso. Então eu vou começar pelo básico. O que é a cinemática? Cinemática é o estudo do movimento dos corpos em geral. Beleza, como assim? Em cinemática você vai ter que analisar, por exemplo, um lançamento vertical, um lançamento horizontal, o que acontece, o que influencia, como que é a velocidade, o sentido da velocidade, entre outras coisas. Mas, analisando friamente, é isso. É o estudo do movimento dos corpos em geral. Beleza, mas eu trouxe aqui alguns pontos importantes que você precisa levar em consideração para não se perder em exercícios ou até no seu raciocínio. Primeiro, o referencial. Ele é extremamente importante porque ele pode mudar totalmente a forma de você interpretar e visualizar um exercício. Por exemplo, a Terra está em movimento, mas se a gente parar agora, você está parado agora vendo o vídeo, você não está parado em relação à Terra. Então é bem importante você saber o que você está analisando. Sobre a importância referencial é isso, é que o movimento é relativo. Então, suas medidas dependem das referências e do sentido que você está analisando. Sobre a origem, é importante você saber onde que você está contando como um ponto zero do seu raciocínio. Por exemplo, vou fazer com uma régua aqui. Eu esquematizei aqui, por exemplo, 3 pontos, o A, B e o C. O B eu adotei como ponto zero. Então vamos considerar que para cá é o positivo, para cá é o negativo. Se você andar para o A, você vai andar contra o sentido que você adotou como positivo. Então você vai estar indo para uma distância negativa, porque ela cresce nessa direção. Se você vai para o A, você está indo contra o seu sentido adotado. E se for para o C, ele aumenta. Agora vamos supor que tenham outros pontos aqui, os 5 km e o menos 5 km. Isso é importante na hora de analisar. Deixa eu ver, agora eu vou colocar um outro ponto D aqui, no 5. Vamos supor que agora é outro ponto importante, o deslocamento. Que existem duas formas de você considerar o deslocamento, que é a distância percorrida e o deslocamento escalar. Beleza, o que isso representa? A distância percorrida, você vai analisar friamente quanto você andou. Vamos supor, eu vou analisar de duas formas diferentes o seguinte percurso. Eu vou do A para o B. Não, mentira, eu vou do A para o D e do D para o B. Vou até colocar aqui, do A para o D e do D para o B. Beleza, é isso aqui que a gente vai analisar agora. Analisando a distância percorrida, vocês concordam comigo que do A até o D foram 10 mais 5, 15. Então, distância percorrida. Do A para o D foram 15. E depois você vai do D para o B. Então você anda mais 5. D para o B. Isso aqui mais 5. Mais 15 mais 5. Então, a sua distância percorrida é 20 km.
Agora, se você analisar o deslocamento escalar, você só tem que levar em conta o ponto final que você chegou e o ponto inicial de onde você saiu. Onde que é o nosso ponto final? É o B. Onde é o ponto inicial? É o A. Então, vai ser o ponto final, final, menos o inicial. Final é 0, menos o inicial, que é o menos 10. Menos 10, 10 km. Esse é o seu deslocamento escalar. É bom saber que existem essas diferenças, porque se você analisar quanto que ele percorreu de fato, você tem que considerar todo o percurso, do A até o D, do D até o B. E o escalar, você só pega o inicial e o final. É basicamente isso. Agora, vamos analisar um pouco os tipos de movimento. O que eu preciso saber dos tipos de movimento? Existem dois tipos principais de movimento: o progressivo e o retrógrado. Ele vai no sentido positivo da trajetória e o outro vai no sentido contrário, no sentido oposto à trajetória. Então vamos lá. Vamos supor que você tem um sentido que você adotou aqui como positivo e tem um carro aqui, super bonitinho, né? E ele está nessa direção. E tem um outro carro um carro super bonito, e ele está no sentido contrário que você adotou como positivo. Esse que está indo no sentido, no mesmo sentido que você adotou como positivo, ele é o que está como progressivo. E o outro, que está no sentido contrário ao que você adotou como positivo, retrógrado. Bom, sobre os tipos de movimento é basicamente isso. Agora, analisando duas coisas diferentes: velocidade escalar média e a velocidade média. Eu trouxe aqui a velocidade média porque aparecem os dois casos que você acaba vendo na física e que no passado, quando eu estava aprendendo, eu confundia muito. Mas eu vou passar bem rápido sobre isso. Velocidade escalar média. O que é a velocidade escalar média? Lembra que a gente viu o deslocamento escalar, que era o ponto final menos o inicial. Então, a velocidade média é a mesma coisa. O que representa a velocidade média? É uma variação de espaço por um determinado tempo. Essa variação aqui é o deslocamento escalar. Você pode representar a velocidade média em metros por segundo, em quilômetros por hora. No sistema internacional, você tem que representar ele em metros por segundo. Mas você vê muito mais no dia a dia o que em quilômetros por hora. Então, nos exercícios pode aparecer de um jeito ou de outro. Então, é bem simples de você converter um para o outro. Quilômetro por hora. E metro por segundo. Como que eu faço para converter de um para o outro? É bem simples. Se você quiser transformar quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. E metros por segundo
você multiplica por 3,6 metros por segundo para quilômetros por hora. De onde eu tirei isso? É bem simples. Ó, de quilômetro para metro, você concorda que 1 quilômetro são 1000 metros? E 1 hora são 3.600 segundos? Se você fizer a conta aqui, isso daqui, quando você multiplicar, vai ser 3,6 vezes. Então, ou você divide por 3,6 para passar para cá, ou multiplica por 3,6 para achar em quilômetros por hora. É basicamente isso. Agora, o que é a velocidade média que eu coloquei aqui? A velocidade média é friamente deslocamento pelo tempo. Eu pelo menos acho que é difícil você utilizar esse tipo de representação, mas eu já tive que fazer exercícios desse tipo. Por que é importante você saber? Porque nesses casos ele inclui as paradas, o tempo aqui, ó, inclui paradas. Vamos supor, você faz... vou criar alguma coisa aqui rapidinho. Você vai da cidade A para a cidade B. E tem um ponto de parada aqui. Você percorre 100 km. Depois você percorre mais 200 km. Se você considerar o ponto de parada, vamos supor que você foi até o ponto de parada, ficou parado lá 30 minutos, que é meia hora. Então você tem que levar em conta, quando você vai calcular a sua velocidade média. Se você, vamos supor que você fez esses 100 km em 1 hora, e você fez esses 200 km sei lá, tava congestionamento, você fez em 2 horas e meia. Para você calcular a velocidade média, vai ser o deslocamento, que foram 300 km, dividido pela quantidade de horas. Então, meia hora, mais 2,5, 3, mais 1, 4. Então, você tem que levar em conta o tempo que você ficou lá na parada. Aí você resolve aqui. Fica 75 km por hora. Foi sua média, com velocidade média, nessa sua viagem aí do ponto A até o ponto B. Mas lembrando, é mais comum você ver velocidade escalar média. Próximo assunto. Próximo assunto, aceleração escalar média. O que eu preciso saber? Eu trouxe o básico que você precisa saber sobre aceleração. Nada mais é do que a aceleração é uma variação de velocidade de um determinado tempo, a cada intervalo de tempo. Então, você vai variando sua velocidade de acordo com o decorrer do tempo. É basicamente isso. Não vou prolongar muito. E no sistema internacional é metros por segundo. Por segundo, que é metros por segundo ao quadrado. Grandezas escalares e vetoriais. O que é isso? O que eu preciso saber disso? Eu já falei isso na primeira aula de física sobre unidade de medida, mas eu vou relembrar rapidinho aqui. Grandezas escalares e vetoriais. Qual é a principal diferença entre elas? As escalares elas necessitam apenas do seu valor absoluto, como tempo, massa, volume e etc. Então vou colocar aqui,
valor absoluto. Já as vetoriais elas não podem ser representadas só pelo valor absoluto, que é um módulo que a gente chama. Ele precisa, além disso, da direção e do sentido para ser representado, que no caso que é um vetor. Vetoriais, o próprio nome já diz, é um vetor. Então, você precisa de um módulo, direção e sentido. Super retinho aqui, né? Então, você precisa lembrar que essa é a principal diferença entre um e outro. O vetorial, ele depende de, além do valor dele que acompanha, você não pode simplesmente falar, eu usei 10 newtons. 10 newtons não, você tem que falar se é para a direita, se é na horizontal, na vertical, enfim. Você precisa orientar aquele valor que você está utilizando. Por isso que eu coloquei aqui, analisando um vetor. O que eu preciso saber sobre um vetor? Eu vou pegar um vetor velocidade, por exemplo. Analisando um vetor velocidade, isso daqui que está representado é o vetor. O que mais que eu preciso saber dele? O que eu deixei aqui como comprimento dele é o módulo, que vai mostrar a intensidade daquele vetor. Agora, aqui está representado a direção dele. No caso, ele está na horizontal. E essa setinha aqui representa o sentido. Que no caso, aqui é horizontal. E aqui, no sentido, ele está para a direita. Esse é o principal que você precisa saber na hora de analisar um vetor. Só que às vezes em exercícios, eles não estão simplesmente opostos. Eles estão com ângulos diferentes, ângulos de inclinação diferentes. Então você precisa saber somar vetores. Por isso que eu trouxe aqui, vou fazer rapidinho, como que é feita a soma de vetores. Por exemplo, você tem um vetor 1 e você tem um vetor 2. Como que você acha a resultante desse vetor? Primeiro, você tem que saber para onde que ele vai estar apontando. Você tem que, para você achar a resultante desses dois vetores, é só você unir a ponta de um com a ponta do outro, que ficaria aqui, Beleza, você sabe que aqui é o vetor resultante. Mas ele vai apontar para onde? Para baixo ou para cima? Eu sempre prefiro analisar ele à parte. Por exemplo, vamos redesenhar esses vetores aqui. Está aqui o V1. Eu vou puxar o V2 aqui para a ponta. Com a mesma inclinação, igualzinho como ele estava lá em cima, só que embaixo. Vocês concordam comigo que se você colocasse, por exemplo, as duas canetas aqui são os vetores. Se você puxasse para cá e para cá, a resultante não ia para o meio dos dois? Ou para, dependendo da intensidade, ele iria entre os dois? É basicamente isso.
Então você sabe que ele vai para cima aqui, ó. Então ele vai apontar aqui para cima. Eu prefiro sempre fazer isso. Ou você separa e faz um pontilhado aqui para saber até onde ele vai, que na verdade ele deveria ir até aqui, ó. Mas eu só fui representar para vocês como que é mais ou menos. E é isso que vocês precisam saber até agora sobre vetores. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre encontro de dois corpos. O que eu preciso saber sobre o encontro de dois corpos? Dois corpos, quando eles vêm no mesmo, na mesma direção, na horizontal ou na vertical, se eles estiverem em sentidos opostos, você tem que lembrar que eles somam velocidade. Vamos fazer por partes. Vamos supor que tem, não vou fazer um carro, que vocês viram que eu desenhei muito bem um carro, né? Um bloco e outro bloco. Vamos supor que eles estão na mesma direção, eles estão na horizontal, mesma direção, só que em sentidos opostos. Um está indo para a esquerda e outro para a direita. Um possui velocidade 2 e o outro possui velocidade 1. Esse é o bloco 1, esse é o bloco 2. Como que eu vou representar a velocidade? Esse daqui é a distância deles. Vocês concordam comigo que a velocidade que esse daqui vai ver o outro vai ser a soma dos dois? Imagina que você está na estrada, tem carros numa faixa que vão num sentido e uma outra que vai em outro sentido. Se você estiver de frente para um carro, você vai perceber que a velocidade dos dois carros, o seu e o outro, vão somar. Vai parecer que vocês estão muito mais rápidos indo para o outro. Isso é porque vocês estão encurtando essa distância como que se os dois estivessem trabalhando juntos. Porque vocês estão numa distância D primeiramente. Você encurtou um pouco, ele também encurtou um pouco. Vocês estão muito mais perto um do outro e mais rápido. Então, você precisa lembrar que você soma as velocidades. A velocidade resultante é a velocidade de um mais a velocidade do outro. Esse é o valor bruto dela. Então vamos supor, você está, sei lá, a 200 metros um do outro. O seu carro está a 20 metros por segundo. E o outro carro está a 25 metros por segundo. Como que eu vou descobrir em quanto tempo vocês vão se encontrar? É simples. Você sabe que é só somar as velocidades. Então, que por sinal vai dar um número não muito bonito. Metros por segundo é a velocidade resultante. Bom, velocidade é igual a variação de espaço e a variação do tempo. Você sabe a velocidade que é 45. O deslocamento é 200. E um tempo você quer descobrir. Agora é só você passar multiplicando. Fica 200 sobre 45 é igual a variação de tempo. Eu poderia ter colocado um valor mais amigável. Vou colocar que os dois... Não, um estava a 30. Então aqui, ó. Então aqui vai ser 50. Então, depois de 4 segundos, vocês vão se encontrar. E você pode deduzir outras coisas ainda. Você pode saber em que ponto
desses 200 metros vocês vão se encontrar. Se você está andando a 20 metros por segundo e vocês vão se encontrar em 4 segundos, você concorda comigo? Se você anda 20 metros por segundo, você andou 4, é só você multiplicar por 4. Você vai estar mais ou menos aqui, ó, em 80 metros. E ele, que vai estar, vou até 30. Se ele anda 30 metros a cada segundo e ele andou 4, ele andou 120 metros. Que para ele, 120 metros é aqui também. Então, o ponto, vamos supor que aqui é o ponto 0, lembra do referencial, e aqui é o ponto 200. Então, os dois vão se encontrar no ponto 80 metros. É bem simples e é bem divertido também de você parar para pensar em cada um desses pontos. Vamos supor que você está agora, vocês estão em sentidos, no mesmo sentido e na mesma direção. Só que o seu carro está mais rápido do que o da frente. Vamos supor que o seu carro está a 30 metros por segundo e o outro da frente está a 20 metros por segundo. E vocês estão a uma distância de, sei lá, 300 metros. Agora o exercício que ele pede para você. Quando que você vai alcançar o carro da frente? Também é bem simples. Você concorda comigo que você está a 10 metros por segundo de vantagem com o carro da frente? Então, para você analisar o exercício, considere que o carro da frente está parado e o seu está andando a 10 metros por segundo. Você está aqui fazendo o que eu falei agora. O seu carro está a 10 metros por segundo e o dele está parado. Ele está a 0 metros por segundo. É a mesma coisa, porque você está com 10 metros por segundo de vantagem. Então, você tem que percorrer 300 metros andando a 10 metros por segundo. Então, vamos lá. Velocidade é igual a variação do espaço pelo tempo. Eu vou colocar aqui em cima para ficar melhor. Velocidade, você está a 10 metros por segundo. Você está a 300 metros e você quer saber o tempo. Você multiplica, o seu tempo vai ser 30 segundos. É bem simples mesmo de você fazer esses casos de encontro de dois corpos. E vai muito de usar a lógica também. Que se você percorrer uma vez pelo menos estrada, ou seja de carona ou dirigindo, você deve ter percebido já que acontece isso. Se você tiver uma velocidade maior do que um carro, agora se você quiser faz outros casos aí para treinar. Próximo assunto. Agora começa um dos assuntos mais importantes que a gente vai ver na aula, que é o movimento retilíneo uniforme. O que eu preciso saber sobre o movimento retilíneo uniforme? O famoso MRU. Bom, primeiro, você quando está analisando o MRU, você precisa lembrar que não tem aceleração. Ele é um movimento uniforme. Ele tem uma velocidade constante e, portanto, não tem aceleração. Vamos supor, a minha caneta aqui, ela está passando pela folha numa velocidade constante. A aceleração é a variação de velocidade num intervalo de tempo. Se você não está variando a velocidade, sua aceleração é 0. É basicamente isso, você não precisa decorar, basta entender. Então, movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, aceleração igual a 0. O que eu preciso saber sobre o movimento retilíneo uniforme? Você precisa saber principalmente da função horária da posição, que é
uma função do espaço pelo tempo é igual a o espaço inicial, a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. É uma formulinha que você vai usar muito, e é importante analisar que isso daqui é uma equação, uma função de primeiro grau. Então, você sempre vai ser representado por uma reta. Vamos lá. O que você vai analisar? Vamos supor que você... eu trouxe aqui alguns gráficos, já deixei pré-representados aqui, porque nós vamos analisar se a velocidade for maior ou menor que zero, tanto analisando velocidade pelo tempo e o espaço pelo tempo. Porque eles têm diferenças, mas não tem nenhum segredo. É bem simples, para falar a verdade. Que às vezes as pessoas ficam assustadas. Pô, como que fica representado? É só você tentar usar mais ou menos a lógica. Por exemplo, se a velocidade ela é maior que zero e ela é constante, como a gente já viu que é o movimento retilíneo uniforme, ela é maior que zero, então no plano cartesiano ela vai ficar acima do eixo x. E se ela está acima do eixo x e é constante, ela vai sempre ser uma reta horizontal, porque ela não vai aumentar. A gente viu que ela é constante. Então vai ser uma reta paralela ao eixo x. Agora, se ela for menor que zero, ela vai estar para baixo do eixo x e paralela ao eixo x também. É basicamente isso que você precisa saber. E agora analisando sobre o espaço pelo tempo. O que você precisa saber? De novo, velocidade maior que zero. Se você está analisando o espaço e o tempo, quanto o tempo vai passando, o de baixo, o eixo x em todos aqui é o tempo. O tempo vai passando, a velocidade continua constante. No caso, aqui, quanto mais você passa o tempo, mais você vai percorrer de um espaço. Então, se você vai começar, por exemplo, aqui, que a velocidade é maior que zero. Se você vai começar um espaço, uma posição inicial aqui, por exemplo, o tempo vai passando, você vai subindo. O seu gráfico vai sendo uma reta inclinada para cima. E isso vai ser um movimento progressivo. Aqui é progressivo, retrógrado, progressivo e retrógrado também. Aqui é a mesma lógica. Vamos supor, você tem uma posição inicial, só que a velocidade é negativa agora. Você está diminuindo sua velocidade. Você está diminuindo a sua distância. Vai ser uma reta inclinada para baixo. Eu vou dar uma pausa e vou representar cada uma delas aqui. Pronto. Agora que eu representei as retas em azul, vocês podem ver aqui. Ela é paralela ao eixo x, que é o eixo x é o t. Aqui é o v, t, s. O tempo ele foi representado em todos os gráficos como o eixo x, e a velocidade como o eixo y, e o espaço, o deslocamento, também como y. Se aqui a velocidade não varia e ela é positiva, ele é progressivo. Se ela é negativa, ele é retrógrado. Aqui, se a velocidade é positiva, então você está cada vez aumentando mais o deslocamento. E se ela é negativa, você está diminuindo o deslocamento, a quantidade de deslocamento pelo tempo. Antes você estava, a cada segundo você estava, 20 metros por segundo. Só que a velocidade está diminuindo. Então quer dizer que você vai percorrer menos a cada segundo. Imagine que aqui vai passando os segundos. O tempo vai aumentando e vai diminuindo seu deslocamento. Você precisa lembrar sempre disso. Outra coisa importante você saber é que para você achar o deslocamento a partir do gráfico, vamos supor, aqui,
caneta meio falhando, mas vamos supor que aqui é um tempo inicial e um tempo final. Esse gráfico ele representa a velocidade pelo tempo. Então, velocidade, metros por segundo. Tempo, segundos. Se você multiplicar metros por segundo vezes segundo, você vai achar metros. Ou seja, a área do gráfico já mostra para você quanto ele deslocou ali. Então, eu peguei nesse T0 e TF, entre T0 e TF ele percorreu a área desse gráfico aqui. A mesma coisa para os outros. Só que é mais claro de ver no velocidade pelo tempo, que ele mostra o deslocamento direto. Próximo assunto. Outro assunto extremamente importante, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Esse é um pouco mais complicado, mas não tem nenhum segredo também. É questão de tentar entender. Eu não gosto de ficar... Tem algumas formulinhas aqui que eu vou mostrar, essas três, que são as principais que você precisa saber para fazer os exercícios. Eu tenho alguns macetes, principalmente pelo Torricelli, que eu nunca vi alguém usar ele, mas eu acho bem interessante, que eu sempre guardei. Mas enfim, analisando agora o movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV. Ela tem uma trajetória retilínea e uniforme alteração do seu módulo. Ou seja, vamos supor, eu vou até representar ela. Eu trouxe uma moedinha de 1 centavo aqui, que é difícil de achar hoje em dia. Eu vou fazer, acho que de lápis, porque se não ficar bom, dá pra eu corrigir. Bom, não ficou lá essas coisas, né? O que você precisa saber? Vamos supor que está rolando, a moeda está rolando em cima de uma mesa. Você precisa saber se ela está com um movimento retilíneo uniformemente variado, ela possui uma aceleração constante. Então, a aceleração constante quer dizer que a velocidade vai variar de uma forma igual a cada intervalo de tempo. Ou seja, aqui é um ponto inicial. Depois de um certo tempo, ela vai estar aqui com uma nova velocidade. Eu não vou ficar representando com a moeda todas as vezes, senão vai dar muito trabalho. Depois, como ela está mais rápida, isso eu estou considerando que é uma aceleração maior que zero. Constante. Aceleração constante. Ela não está variando. É isso que eu quis dizer. Ela é maior que zero e não está variando. Depois, com o mesmo intervalo de tempo, ela vai estar percorrendo uma distância maior. Depois, o mesmo intervalo de tempo, ela vai estar com uma velocidade ainda maior. É isso que você precisa entender. Que, nesse caso, ela é um sentido progressivo, né, que é um movimento acelerado. Movimento acelerado. E no caso que for uma aceleração menor que zero, é um movimento retardado. Tadinho dele. Ele está reduzindo. Antes, vamos supor que... É só você analisar o inverso. Vamos supor que ela está aqui. Antes ela estava percorrendo a cada intervalo de tempo uma velocidade qualquer. Depois de um mesmo intervalo de tempo, ela já reduziu. Depois reduz mais. Se ela é menor que zero, quer dizer que ela está diminuindo a velocidade a cada intervalo de tempo de uma maneira igual a cada intervalo de tempo. Beleza. O que eu preciso saber agora sobre a função horária da velocidade? É uma das principais que a gente vai ter que ver aí ao decorrer
do MR e o V, as três na verdade. E o que eu preciso saber sobre ela? A função é representada da seguinte forma. A velocidade varia de acordo com o tempo, é a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Você usa essa equação, essa função, quando você tem no exercício, principalmente, a velocidade e o tempo. Vou colocar aqui, a velocidade e o tempo. Você usa a função horária da velocidade. Agora, se você tiver a distância e o tempo, você usa a função horária da posição. Se tiver a distância e o tempo. Ela é representada da seguinte forma. A variação do deslocamento com relação ao tempo é o ponto inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Essa eu acho que é a principal que eu acho que vale a pena decorar, porque eu não sei se alguém já ouviu falar sobre derivada, mas se você deriva essa função, você chega nessa. E se você analisar a equação de Torricelli é se você não tiver o tempo. Se você não precisa do tempo para usar o Torricelli. Então, eu gosto de decorar principalmente essas duas aqui. A outra você pode deduzir. Vamos lá. Torricelli. Principal ponto. Não precisa do tempo. Ela é representada da seguinte forma. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 a delta S. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do deslocamento, o deslocamento naquele intervalo. Como que eu decoro isso? Eu não sei se alguém já viu ouvir dessa maneira. Vivi é igual a vovô mais 2 anões na pirâmide sagrada. Tem várias formas de eu decorar isso, mas esse é um macete que eu uso e que eu acabei decorando. Vivi é igual a vovô quadrado, Vivi é igual a vovô mais 2 anões na pirâmide sagrada. Beleza. É uma brincadeira que só vem aí para ajudar. Se ajudou alguém, beleza. Se você já tiver um outro macete, também beleza, o que você preferir. Eu no final eu vou comentar sobre rapidinho derivar essa daqui para chegar nessa, derivar pelo tempo, que é uma coisa bem simples, não é nada absurda, mas não se você não tente derivar qualquer coisa, então deixe para derivar só o que você sabe que dá para derivar. É bom você saber nesse caso aqui como faz, que eu vou mostrar no final. Beleza. Agora vamos mostrar os gráficos. São 6 gráficos. 2 para analisar a aceleração pelo tempo, 2 para a velocidade pelo tempo e 2 sobre o espaço pelo tempo. O primeiro, ele é bem simples, que se a gente falou que a aceleração é constante, vai ser que nem na outra vez que lá antes era velocidade constante, aqui a aceleração é constante. Então, no primeiro caso, a aceleração maior que zero. No segundo caso, a aceleração menor que zero. O que eu vou precisar saber disso? Aqui é o tempo. Aqui é a aceleração. Se a aceleração é constante, ela vai fazer uma reta aqui. Então, conforme o tempo passa, ela vai ficar paralela ao eixo x, que é aqui o tempo. E se ela é maior que zero, ela fica acima do eixo x. Aqui ela é menor que zero. Então ela vai ser a mesma coisa, uma reta paralela ao eixo x, só que embaixo, porque ela é negativa. Então ela está abaixo do eixo x. É basicamente isso. Agora a velocidade pelo tempo. Velocidade, tempo.
Para analisar a velocidade, você sabe que se a aceleração for maior que zero e a aceleração menor que zero, no primeiro caso, se a aceleração é maior que zero, a velocidade vai aumentar. Conforme o tempo vai passando, ele vai cada vez ficar mais rápido, concorda comigo? Porque a aceleração é constante, ou seja, a variação de velocidade vai cada vez ficar maior. E no outro é o contrário, vai cada vez ficar menor. Vai ser uma reta para baixo, uma reta para cima. E no último caso, que é o espaço pelo tempo, que eu só vou comentar, você vai ver uma parábola, porque é uma equação é uma função de segundo grau que aparece quando você analisa espaço pelo tempo, que no caso é uma parábola. Quando ela está com uma concavidade para cima, a aceleração ela é positiva, e quando ela está com concavidade para baixo, a aceleração é negativa. Ó. Aceleração positiva, aceleração negativa. Beleza. O que mais que eu posso tirar desses gráficos? Eu vou representar, nem vou parar o vídeo, vou fazer rapidinho. Nesse caso, ele é paralelo aqui ao eixo X positivo, aqui é paralelo ao eixo X negativo. Nesse caso aqui, ele é uma reta inclinada para cima, e no outro uma reta inclinada para baixo. Pode ser representado de várias formas, pode atravessar o eixo X, quer dizer que vai estar invertendo o movimento, mas eu não vou complicar as coisas aqui. Nesse caso, é um movimento acelerado. Eu vou colocar só um A aqui, acelerado. Aqui é um movimento retardado, movimento acelerado, movimento retardado. E no último caso, você só vai tirar a conclusão da aceleração, se ela é positiva ou negativa. Agora, a área do gráfico. Aceleração vezes o tempo. A aceleração é metros por segundo ao quadrado. Se você multiplica metros por segundo ao quadrado, por exemplo, você pega de novo um T inicial e um T final. A área aqui vai ser a aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, e aqui em segundos. Metros por segundo ao quadrado vezes segundos, você corta aqui, fica metros por segundo. Então, dá para você achar a velocidade dele a partir da área do gráfico também. Bom, é isso que eu vou mostrar sobre gráficos. Agora vamos falar um pouco sobre queda livre. O último detalhe que eu ia deixar anotado aqui do lado é que, para você ver as parábolas aqui, você usa essa função. Agora vamos falar um pouco sobre queda livre. Queda livre, que é bem simples, eu já coloquei uma definição básica aqui, que eu vou ler para vocês. Queda livre. Se alguma coisa for lançada ao ar e não tiver velocidade inicial suficiente para superar a atração gravitacional da Terra e escapar para o espaço, ela é atraída de volta. Ou seja, vamos supor que você lança uma pedra para cima. Se você não tiver uma velocidade inicial, se você não for um Superman para lançar pedra suficiente para chegar no espaço, atravessar até onde tem a atração gravitacional da Terra, ela vai voltar, ela vai cair. O que sobe, desce. Então, por que as coisas descem? Por causa da gravidade. Ponto. Agora, eu coloquei aqui a lápis mesmo 2 desenhos, tentei fazer o mais parecido possível.
Vamos supor que você está analisando um ambiente que antes ele tem resistência do ar e o outro no vácuo. Se você soltasse uma pena, por exemplo, você lança de cima de um prédio uma pena e uma pedra, no nosso dia a dia, a pedra chegaria muito antes no chão do que a pena. Por quê? Porque a pena ela sofre uma influência muito grande da resistência do ar. Então vamos supor, aqui é com resistência do ar. E aqui o vácuo. Se você lançasse uma pena, tentei apresentar uma pena, e uma pedra daqui, a pedra depois ela ia chegar e a pena ainda está descendo. Porque a pena sofre muita influência da resistência do ar. Já no vácuo, as duas, se você soltasse a pena aqui e a pedra, eles iam chegar juntos, sem a resistência do ar. É por isso, eles não dependem da massa, eles dependem apenas da influência que a gravidade tem sobre eles. Se você lançasse um elefante, uma barata, se lançasse um dinossauro e um lápis, eles iam chegar juntos no chão, no vácuo. Eu peguei a moeda de 1 centavo para representar uma queda, por exemplo. Vamos supor que eu joguei a moeda. Eu vou dar uma pausa só para poder desenhar aqui com a moeda uma queda uniformemente acelerada. Um instante. Pronto, representei. Bem simples aqui. Eu tentei fazer de um jeito bonitinho, mas não rolou muito, não deu muito certo. Vamos supor que você está jogando uma moeda de cima de um prédio. Ela tem uma velocidade inicial 0. Ela está com uma velocidade, uma aceleração, que está a gravidade, que é apresentada pelo G, e no geral ela tem 10 metros por segundo ao quadrado, 9,8 ou 10, depende muito do exercício. Vamos supor que você jogou ela de cima de um prédio. Se ela tem uma aceleração constante, que é a gravidade, num primeiro intervalo de tempo, ela vai percorrer uma distância pequena. Depois, com o mesmo intervalo de tempo, ela vai estar deslocando um intervalo vai ter um deslocamento maior. Depois, maior ainda, com o mesmo intervalo, e assim vai. Ela vai acelerando. Cada intervalo de tempo ela vai tendo um deslocamento maior. É o mesmo esquema que você vai ver, por exemplo, em exercícios que tem, sei lá, uma torneira. Aqui uma torneira. Aí ele fala, ele quer saber, ele usa muito exercício com gotas. Tem aqui uma gota. E assim vai. Você vai ver exercícios diferentes e que tendem a ter a mesma ideia de queda livre. Agora, o próximo assunto que nós vamos ver é lançamento vertical. O que é o lançamento vertical? Basicamente você jogar alguma coisa para cima e ela volta por causa da gravidade, o que a gente viu da queda livre. Então, você lança primeiro, por exemplo, uma bola. Você lança ela com uma velocidade inicial, aí ela vai subindo e vai diminuindo até chegar à velocidade final 0, que ela vai parar no ar, que é o ponto que inverte o movimento. Em todas as etapas vai ter a gravidade no sentido contrário, que vai estar puxando ela para baixo. Essa é a primeira etapa, a primeira etapa, que é a subida. Depois a segunda etapa.
que é a descida, que a nova velocidade zero, velocidade inicial zero dela, que ela vai estar parada lá em cima. E depois ela começa a descer. Primeiro com um intervalo pequeno, com a gravidade, adicionando velocidade para ela a cada intervalo de tempo. Depois ela vai percorrer mais, até chegar. Ó, primeiro ela não tem velocidade, depois ela tem velocidade. Depois ela tem a gravidade e mais velocidade. E quando ela chega lá embaixo, ela vai ter mais velocidade ainda. A velocidade vai aumentando. E aqui vai diminuindo. A velocidade era alta, depois era menor, e aqui até chegar em nada. É isso que você precisa saber sobre o lançamento vertical. Uma dica que eu vou fazer, vou colocar um exercício aqui do lado. Um exemplo mesmo, que eu vi na internet e achei bastante interessante, que é um macete, é uma coisa que você faz muito rápido, exercícios de lançamento vertical. Porque, vamos supor, você está jogando. Para você usar essa técnica, eu vou deixar só claro antes, você precisa ter ou a velocidade inicial ou a final como zero. Se você tiver, você já pode resolver o exercício diretamente por aí. Ó, se você tiver a velocidade inicial ou a velocidade final como zero, você usa a seguinte coisa, ó. O deslocamento vai ser 5t² e a velocidade 10t. Ó, confia. Você está soltando uma bola de cima de um muro. O muro tem 3 metros. A velocidade inicial dela é 0. Você quer saber a velocidade final. Você sabe o deslocamento. Então, dá para você saber o tempo que ela vai chegar lá embaixo. Se você tiver só você precisa ter só ou um ou outro. Ó, vamos supor aqui, a gente sabe que são 3 metros o muro. Então, o deslocamento vai ser 3 vezes 5, que é igual a 5 vezes t². Aqui não vai ser um número bonito, mas enfim. t² é igual a 3 sobre 5. t é a raiz de 3 sobre 5. O v, agora a gente pode achar, porque a gente já sabe quanto que é o t. O t é a raiz de 3 sobre 5. É só você substituir aqui. Ó. V é igual a 10 vezes raiz de 3 sobre 5. Esse valor que foi bizarro aqui, ó, metros por segundo, é a velocidade final. Se eu tivesse pego um valor mais tranquilo, deixa eu pensar. Aqui o exemplo que eu usei de um muro não ia ficar legal de qualquer forma. Mas é só você aplicar isso que eu falei. É a mesma coisa se tivesse o tempo e não tivesse o metro. É só você substituir aqui primeiro, você ia achar a velocidade, depois você... se tivesse o tempo, beleza, você já pode substituir qualquer um e achar a distância e velocidade. Enfim, isso foi só um parênteses aí que pode ajudar muita gente. Vai por mim, pega um exercício aí que você tem velocidade zero, a velocidade inicial, final zero, e tenta aplicar já tendo gabarito. Você vai ver que vai chegar rapidinho no valor, e é uma tática bem rápida de como fazer. Próximo assunto, lançamento horizontal, extremamente importante e que vai introduzir para também o lançamento oblíquo, que é bem semelhante, mas que tem umas diferenças aí. Vamos lá, lançamento horizontal. O lançamento horizontal, vamos supor que você está, a moeda de novo, está rolando aqui em cima de uma mesa e ela cai. Existem 2 vetores aí que estão influenciando, o vetor x e o y.
que eu fiz aqui para a gente decompor. A velocidade, um vetor, por exemplo, velocidade, ele pode ser representado pela decomposição de dois vetores, na horizontal e na vertical. No caso aqui, a velocidade Vx e Vy. Tá de amarelo, não sei se vai dar para ver bem no vídeo. Eu coloquei amarelo, vermelho e laranja para você entender que é a decomposição deles. O Vx na horizontal e o Vy na vertical. No caso aqui, nesse caso aqui, o vetor Vx ele é constante, né? Você, em todo o processo, ele vai ser o mesmo. Vx, Vx, Vx. Pra mim tá claro, pra vocês deve estar mais claro ainda, né? Ó, de quando ele sai até qualquer ponto, ele não varia. Então, por que ele não varia? Porque na vertical ele vai mudando porque ele tem influência da gravidade, mas a gravidade ela é para baixo. Então o movimento que está na horizontal, a velocidade que está na horizontal não é alterada por causa disso. Então, se você começa... Então, como o movimento, a velocidade que está na horizontal, ela não sofre influência da gravidade, ela não é alterada. O contrário da que está na vertical. No caso, aqui é uma queda, certo? Está caindo da mesa. Então, o que antes ela tinha uma velocidade zero na vertical, ela começa a aumentar. Fica cada vez maior o Vy. Porque tem a gravidade trabalhando junto aqui. E dá para você reparar que, ó, a cada intervalo de tempo o Vx mantém o mesmo, ó. Só que o Vy vai aumentando. O que eu já falei na queda livre e lançamento vertical. Você precisa lembrar disso daí. Quanto maior o Vx aqui que a gente está representando, que é a velocidade que a bola está sendo lançada da mesa, mais longe ela vai. Então, se ela for, por exemplo, ela está muito devagar, ela vai e já vai cair aqui, ó. Mas se estiver muito rápida, ela vai longe, mas vai fazer um movimento tendendo para o chão por causa da gravidade. Ela não vai simplesmente cair, porque ela vai ter o Vx ainda influenciando nela, que não vai ser alterado. Se fosse, por exemplo, lançamento oblíquo, que a gente vai ver, sei lá, um jogador de futebol, quando ele chuta a bola, ele chuta embaixo da bola, ela sobe e desce. Ela faz, isso é uma parábola, isso aqui é um trecho de uma parábola. Ela vai fazer um desenho semelhante a uma parte de uma parábola. Então a bola vai subindo, chega na altura máxima e desce. Você precisa lembrar sempre disso. O que mais que eu preciso dizer para vocês? Uma coisa interessante, que é a mesma coisa que na queda livre. Na queda livre, ela possui o mesmo, a queda livre ela possui o mesmo tempo se fosse um lançamento horizontal aqui. Por exemplo, essa bola está caindo daqui. Ela tem uma altura aqui, H. Se ao mesmo tempo que ela saísse daqui eu lançasse uma bola aqui, o tempo que essa leva para chegar aqui é o mesmo que essa leva para chegar no chão. Porque ela possui o mesmo tempo e só depende da altura. Ó, como que eu vou deduzir isso para vocês? Tem lá, S é igual a VOT mais AT quadrado sobre 2. O S é a altura, que é a distância. Velocidade inicial, 0. Então, isso aqui corta, 0. Seria 0 vezes T, 0. Então ela só
depende da aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Ela só depende da altura aqui. Tanto na queda livre como no lançamento horizontal. Agora vamos para o último assunto, o penúltimo na verdade, que eu vou trazer as derivadas lá. E sobre o alcance horizontal também, que eu vou falar com vocês depois. Que é bem rápido. Lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo, que eu comentei com vocês, vamos supor que um jogador ele chuta uma bola, e isso aqui é um campo de futebol, ele chuta uma bola. No começo vai ter uma velocidade inicial, que é um V, que a gente pode decompor. Eu vou fazer de preto mesmo. Vai ter um Vx e um Vy. O Vx ele vai ser sempre o mesmo. Já o Vy, ele começa alto. Aí tem a gravidade que vai atrapalhando o movimento, ele vai ficando cada vez menor. Menor. Aqui ele fica a zero. O Vy é igual a zero. Tem que lembrar sempre disso. Quando ele chega na altura máxima, é a inversão do movimento. O Vy, que é a vertical, fica a zero. E a partir daqui começa a inverter o movimento, que ele vai para baixo, o Vy. Começa pequenininho, depois vai aumentando até chegar no valor máximo, que aqui é igual aqui. No modelo ideal, a velocidade y aqui é igual a do final. O que mais que você precisa saber sobre o lançamento oblíquo? Para você descobrir, lembra que a gente viu a decomposição de vetor? Assim, ó. Tá aqui o V, Vx, Vy. Aqui tem um ângulo de inclinação θ, vamos supor. Para você achar quanto que vale Vy e Vx, é só você fazer o seguinte. Eu acho mais fácil você interpretar isso como um triângulo. Ó. Junta aqui o ângulo θ, a hipotenusa é o V, o cateto oposto Vy, o cateto adjacente Vx. Beleza. Agora, se você fizer cateto oposto sobre hipotenusa, que é o seno de θ, é igual a cateto oposto Vy sobre o V, que é a hipotenusa, e cosseno é o cateto adjacente, Vx, sobre o V. Então, Vx é igual a V vezes cosseno de θ, e Vy é o V vezes o seno de θ. Você precisa lembrar basicamente disso. O exercício geralmente vai fornecer para você, se for um ângulo diferente de 30, 45, 60, geralmente ele fala para você quanto que vale o seno e o cosseno. O que mais? A partir do momento que você encontra o Vx ou Vy, você consegue descobrir o tempo que você leva para chegar, por exemplo, na altura máxima. Eu prefiro analisar com um exercício mesmo. Eu vou pegar um exemplo para vocês. Vamos supor que um jogador chuta uma bola e ela vai a 20 metros por segundo. Se você e o ângulo que ele passa para você é 41 graus. Vai ficar um número um pouco diferente. Ele passa para você seno de 41 e cosseno de 41. Seno de 41 é 0,65 aproximadamente.
e cosseno de 41 é aproximadamente 0,75. Como que eu vou achar isso? É só a gente fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. O V a gente sabe que é 20. Seno, 0,65. VY aqui e o VX é 20. A bateria acabou bem no meio da explicação, mas enfim. Vx é o 20 metros por segundo vezes o cosseno de 41, 0,75. 20 vezes 0,65, 13 metros por segundo. 20 vezes 0,75, 15 metros por segundo. Beleza. A gente sabe que o Vx aqui, que é constante, ele vai ser em 15 metros por segundo em todo o percurso. Aqui também, ó, por exemplo, Vx é 15 metros por segundo. E o Vy é 13. 13 o quê? Metros por segundo também. Beleza. O que mais que eu preciso saber para resolver o exercício? Você sabe que ele percorre, ele tem a velocidade inicial 13 metros por segundo e ele está agindo contra ele a gravidade. A gravidade vai lutar contra ele até ele chegar na velocidade zero, ou seja, ela vai ficar indo contra ele, ela vai reduzindo até chegar no zero. Como que eu resolvo isso? De uma forma bem simples. A aceleração é igual a velocidade pelo tempo. Se a aceleração, vou fazer como 10 o exercício. Velocidade, a gente tem ela é 13 dividido por um tempo. Você sabe que ela vai zerar, então ó, t é igual a 1,3 segundos. O que eu achei aqui? Eu achei o tempo que leva para a gravidade zerar o nosso Vy, que é exatamente o meio da trajetória, que é quando chega na altura máxima. Então, esse T1 aqui, ó, é 1,3 segundos. Se é exatamente o meio da trajetória, ele leva o mesmo tempo para subir e para descer. Então, no total, ó, o T total é 2,6 segundos. Pra vocês verem como dá para achar muita coisa de uma forma bem simples. Beleza, agora como que eu acho essa distância que ele percorreu? Também é muito simples. Você sabe que o Vx que influencia em quão longe ele vai, além do ângulo, né? Mas o Vx que influencia na distância que ele vai. Se ele em todo o percurso está 15 metros por segundo, indo na horizontal para a direita, e ele dura 2,6 segundos todo o percurso, você concorda comigo que ele andou 15 metros por segundo vezes 2,6 segundos? Ele percorreu com 15 metros por segundo 2,6 segundos, do início até o final da trajetória. Isso não vai dar um número muito bonitinho. 39, não facilita muitos cálculos. Você corta os segundos aqui, ó, velocidade vezes tempo é deslocamento. Então, esse D aqui, 39 metros. Agora, um pouco mais complicado, mas nada que é o fim do mundo, é para achar a altura máxima. Você não pode fazer com 13, porque ela vai reduzindo, concorda? Então, é só você usar a seguinte função. S é igual a VOT mais AT quadrado sobre 2. O S é a nossa altura máxima. Então vou até colocar aqui a altura máxima, H máximo. É igual a velocidade inicial. O percurso inteiro tem 2,6, mas a gente vai analisar até chegar aqui em cima, porque é o ponto da altura máxima. Então 1,3, que é o T aqui, 1,3
Mas a aceleração que tem aqui é a da gravidade, que ela está indo contra o movimento da bola, ela está fazendo que a bola desça. Então ela vai no sentido contrário. Isso vai muito de quanto você adota, quanto é positivo ou negativo. Eu gosto de adotar que a gravidade para baixo é negativa. Então, menos 10 sobre 2 vezes t quadrado, que é 1,3 ao quadrado. A altura máxima é igual a 20 vezes 1,3 é 26. Menos menos 10 dividido por 2, menos 5. Menos 5 vezes 1,3 ao quadrado, que é 1,69, dá 8,45. Portanto, a altura máxima é 17,55 metros. Não tem segredo, dá para você deduzir muitas coisas nesses exercícios e basta usar a lógica. Vamos lá, próximo assunto. Já para terminando já a aula aí, que só vou fazer um comentário sobre o alcance horizontal. É importante saber como que o ângulo influencia na distância que você estiver arremessando, enfim, qual seria o ângulo que faria você ir mais longe. Então eu representei aqui de lápis mesmo, mais ou menos como seria o ângulo de 75, que seria bem para cima, inclinado, só que ele não iria muito longe. O de 60 graus, ele seria um pouco menos inclinado e ia um pouco mais longe. 45 é a inclinação que vai mais longe que você pode ter. O 30 graus, ele vai mais baixo e chega na mesma distância do 60. E o 15, que é o menos inclinado dos que eu apresentei aqui, ele vai do 75. Por que o 15 e o 75 vão à mesma distância? Porque eles são ângulos complementares, que somam 90 graus. Ângulos complementares possuem o mesmo alcance horizontal, 75 de 15 e os 60 e o de 30. Você precisa saber que o 45 é a inclinação que vai mais longe. E a última coisa que eu ia trazer aqui para vocês, que eu comentei, que é quando você deriva alguma coisa. Eu vou pegar o exemplo aqui, que é a equação horária da posição. Vou fazer de preto aqui embaixo. A equação horária da posição, a função horária da posição é essa daqui. Quando você vai derivar uma função pelo tempo, nós vamos derivar aqui pelo tempo, onde tiver o tempo, você vai fazer o seguinte. Você concorda comigo que aqui tem o expoente 1 e aqui o 2? Quando você vai fazer a derivação, ou quando você vai derivar, você desce o expoente multiplicando e reduz menos 1. Então aqui, que ele tem 1, ele desce multiplicando e fica 1. Então, fica 1 vezes velocidade inicial, mais, aqui é o 2, fica 2 vezes A, o T fica 2 menos 1, fica 1, então é T só, sobre 2, que é o 2 aqui. Onde não tem o T, você fica 0. Então, de novo, aqui era um T com o expoente 1, desceu multiplicando o expoente 1, menos 1, 0, ele fica 1. Aqui, que é T ao quadrado, o 2 desce multiplicando, fica 1, T. Então, ST sobre derivada de tempo, S sobre T, que é deslocamento pelo tempo, a gente sabe que é velocidade.
Então velocidade, função do tempo é VO mais o 2 corta aqui, AT. Isso não sei se vocês lembram, mas essa é a função horária da velocidade. Então é só você derivar para você chegar de uma para outra. Se você derivar dessa para essa, você acha a outra equação. Por isso que eu falei que eu só decoro uma geralmente. Bom, é isso que eu ia mostrar na aula de hoje sobre cinemática. Eu compilei vários assuntos importantes. Espero que tenham gostado da aula. Se vocês são novos aí no canal, se inscrevam aqui embaixo, curtam o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, dá um gostei aí. E conheçam a página do Facebook, que é uma nova página. Tem uma outra antiga que não está sendo mais usada. A nova é www.facebook.com/exatamente isso oficial. Obrigado por assistir. Mande para amigos, o canal está no começo. E o objetivo aqui é fazer o conhecimento chegue mais longe. Eu posto aulas de matemática e de física, também matemática básica. Aos poucos eu estou postando aulas aí. E fiquem por dentro, se inscrevendo no canal e curtindo a página do Facebook, que eu sempre posto lá quando tiver uma coisa nova. Beleza, valeu!